Pegue aí o seu caderno, seu lápis e vamos fazer as anotações importantes para o nosso Enem? Bora lá? Dando continuidade ao estudo da bioquímica, nesse aulão de hoje vamos falar sobre carboidratos. Carboidratos. A gente vai lembrar de quê? Daquela macarronada, né? Tudo bem. Os carboidratos também são chamados de glicídios, glucídios, açúcares ou hidratos de carbono. Os químicos gostam mais de chamá-los de hidratos de carbono. Lembrando que a nossa aula de carboidratos, ela vai ser analisada mais pela ótica da química, ok? Bom, a palavra carboidrato, ela tem sido muito associada ultimamente, né? Ela tem sido muito falada ultimamente, porque ela está associada a dietas de emagrecimento. Por quê? Porque os carboidratos é uma fonte, é a primeira fonte de energia. E se a gente não gasta essa energia, ela é armazenada na forma de gorduras. Os carboidratos também podem ser associados a algumas doenças, como por exemplo, a diabetes, né? Certo? Porque o excesso de açúcar pode levar o indivíduo a desenvolver diabetes. E para quem já tem diabetes, né? O nosso organismo não pode consumir muito açúcar, tá? Então, mas hoje vamos estudar mais outras funções. Ocorrência e funções gerais. Os carboidratos são amplamente distribuídos nas plantas e nos animais, onde desempenham funções estruturais e metabólicas, tá? O carboidrato, por exemplo, um carboidrato celulose, ele é muito importante para a planta, por essa função estrutural. Ela ajuda no crescimento, no desenvolvimento da planta, né? Também a função metabólica, o metabolismo dos seres, no metabolismo dos seres vivos, não só como reserva de energia. Bom, qual que seria a composição química dos carboidratos? Os carboidratos são formados por CHO. Isso, carbono, hidrogênio e oxigênio. São os três elementos principais que estão presentes na molécula de carboidrato. Em alguns carboidratos pode aparecer o fósforo, o enxofre, o nitrogênio, mas basicamente a molécula de carboidrato ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Fórmula geral. Você vai entender por que a gente, químico, né, nós químicos, chamamos muito ele de hidratos de carbono, porque a sua fórmula geral é CnH2ON, ou seja, se você fizer simplificar a fórmula molecular de um carboidrato, você vai chegar na fórmula mínima CnH2ON. Ou seja, se eu vai ter 3 carbonos e 3 águas, vou ter 5 carbonos e 5 águas. Tá? Sempre eu vou ter o dobro de água em relação aos carbonos. Uma coisa interessante, tá? A molécula de carboidrato, ela tem no mínimo 3 carbonos. Então, esse N aqui é um número igual a 3 ou maior que 3. Então, eu não tenho carboidrato com só um carbono ou carboidrato com 2 carbonos. A menor molécula de carboidrato tem 3 carbonos, tá? Exemplo, para você entender essa forma. A glicose. A glicose é um açúcar, é um carboidrato, tá? A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Se eu pegar essa fórmula C6H12O6, aqui ó, todos são divisíveis por 6. Então, ó, 6 dividido por 6, 1. Vou colocar aqui, ó, 1. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Então, se você observar, né, a fórmula mínima da glicose é CH2O. CH2O, um hidrato de carbono, tá? Esses compostos, que são os carboidratos, né, esses compostos carboidratos, eles podem apresentar as funções químicas tais como aldeído, cetona e poliálcool. Na molécula do carboidrato vão ter várias hidroxilas, caracterizando um poliálcool.
Os monossacarídeos, a gente vai ver mais lá na frente, ele tem aldeído ou poliálcool, ou cetona e poliálcool. Lá no disacarídeo, você vai ver que vai apresentar a função o quê? Éter. Agora nós vamos detalhar a parte mais importante de química desse carboidrato, ok? Bom, vamos agora à classificação dos carboidratos. Essa classificação que nós vamos estudar agora é quanto ao número de monômeros. Monômeros, vamos lá para esse nome aqui, ó. Mono significa o quê? Um. Mono significa um. Meros significa partes. Ou seja, um monômero é uma parte, é uma pequena molécula, tá? Então, nós vamos começar pelos monossacarídeos. Lembrando, mono, um. Então, os monossacarídeos são aqueles carboidratos que a sua molécula é bem pequena, é formada por uma unidade somente, tá? São os açúcares fundamentais. Por que eles são fundamentais? Porque eles não necessitam de qualquer alteração química, não necessita de uma enzima para quebrar a sua molécula. Já que a sua molécula é pequena, ela já é absorvida diretamente pelo nosso organismo. Exemplo desses monossacarídeos: glicose, frutose, galactose. Vamos falar rapidamente um pouquinho de cada um, né? A glicose. A glicose é um carboidrato produzido pelos vegetais, pelas plantas, né? As plantas, elas captam o gás carbono da atmosfera, a água do solo e a luz solar e produz a glicose, C6H12O6 mais oxigênio. Olha que legal, que interessante, né? As plantas, elas ajudam a atmosfera porque elas captam o gás carbono, né? O gás carbônico, e desse gás carbônico ela utiliza o carbono e libera o O2 para a atmosfera. Então, ao mesmo tempo que está ajudando a captar o gás carbônico, está liberando o quê? Oxigênio, e ela produz a glicose, que é o seu alimento, a sua reserva energética, né? Então, as plantas são as produtoras de glicose, tá? A glicose é um carboidrato de fácil absorção, tá? Nós também temos a frutose. A frutose, ela está presente nas frutas. Então, as frutas produzem a frutose. A galactose é um açúcar que vai se unir à glicose, formando a lactose, que está presente no leite e seus derivados, que posteriormente a gente vai comentar mais detalhadamente. Uma coisa interessante aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Que depois eu vou comentar. A glicose, ela é uma aldose e a frutose é uma cetose, tá? Por que a glicose é uma aldose? Porque está presente o grupo, tá? Aldeído, tá? Aldeído. Ela é um aldeído mais poliálcool. Aldeído mais poliálcool. A frutose é uma cetose. Por quê? Porque ela tem o grupo cetona mais poliálcool, Então, a glicose é uma aldose, porque o grupo funcional presente na sua molécula é o aldeído e poliálcool. A frutose é uma cetose, porque o grupo funcional presente é a cetona mais poliálcool. Outra coisa interessante é que a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. A fórmula molecular da frutose também é C6H12O6. Nós estamos estudando isomeria lá nas nossas aulas de química. Então, a glicose e a frutose, eles são isômeros. Eles são isômeros porque têm a mesma fórmula molecular, C6H12O6. Só que a glicose tem a função aldeído e a frutose tem a função cetona. Então, glicose e frutose são isômeros de função, tá? Só para fazer um link lá com a nossa aula de química orgânica, tá ok? Bom, dando continuidade aos monossacarídeos, vamos lá a algumas propriedades. As mais importantes, são várias, mas vamos citar algumas delas. Primeiro, solúveis em água.
Sim, os açúcares são solúveis em água. Pega lá o açúcar lá no pote, lá na sua casa, põe no copo e mexe lá para fazer o suco, né? Então, todo mundo sabe que os açúcares, os carboidratos, são solúveis em água. Se eles são solúveis em água, eles são insolúveis em solventes orgânicos. Então, se eles são solúveis em água, se os carboidratos são solúveis em água, podemos dizer que eles são o quê? Polares, né? Já que a água é polar. Lembrando da nossa última aula, semelhante dissolve semelhante. A água é polar, carboidrato é solúvel em água, logo o carboidrato deve ser o quê? Polar também. Outra característica, outra propriedade desses monossacarídeos, geralmente eles são brancos e cristalinos. Outra, a maioria apresenta sabor doce. Nem todo carboidrato é doce. Por exemplo, o amido. O amido, ele não tem sabor doce. Estão ligados na produção energética. Os monossacarídeos é a nossa primeira fonte de energia. Então, quando o meu corpo precisa de energia, ele busca primeiro a energia produzida pelos carboidratos, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que eu almocei, eu comi lá no meu almoço uma picanha, que tem uma gordurinha, né? Uma batata frita, que tem uma gordurinha, e de sobremesa eu comi um almoço de chocolate, né? Então, eu tenho a reserva energética do lipídio e tem a reserva energética do carboidrato. Quando eu fizer uma atividade física ou quando eu precisar de gastar energia, o meu corpo vai buscar primeiro a energia produzida pelo carboidrato. Por quê, professora? Porque a molécula do carboidrato ela é mais fácil de ser quebrada. Então, rapidamente o meu organismo transforma essa molécula em energia. Você já observou que quando você se alimenta de gordura, você dá uma preguiça, um sono? Por quê? Porque o seu organismo tem que trabalhar muito para quebrar essa molécula, para ela estar disponível para uso. Já o carboidrato é mais rápido, tá? Ok? Então, lembrando que carboidrato também é uma fonte de energia e é a primeira fonte de energia, porque o nosso organismo quebra e absorve mais rapidamente, tá? Bom, dando continuidade agora, vamos falar da estrutura dessa molécula, né? Vamos analisar quimicamente essa molécula. Na estrutura de cadeias carbônicas dessas moléculas, são encontradas tanto na forma aberta, ou seja, acíclica, quanto na forma fechada, quer dizer, cíclica. Aqui eu peguei o exemplo de uma mesma molécula. Eu peguei o exemplo da glicose. Aqui, a molécula da glicose está na forma aberta. Isso aqui é uma cadeia aberta, tá? Isso aqui é a molécula de glicose, tá? Perceba que aqui, ó, C-O-H, tá vendo, ó? C-O-H, aldeído, aldeído. Só buscando um link lá para o início da aula. Aqui eu tenho um OH ligado ao carbono saturado, álcool. OH ligado a carbono saturado, álcool. OH ligado a carbono saturado. Olha aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. Então, um poliálcool e um aldeído, tá? Por isso que a glicose é uma aldose. O grupo funcional principal é o aldeído e poliálcool. Ela é uma aldose. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura de cadeia aberta. Mas a molécula da glicose, ela é muito encontrada, existe mais na cadeia fechada. O que acontece? Eu pego esse carboninho da ponta, esse carboninho da ponta e vou ligar aqui, ó. Quando eu ligar aqui, essa dupla aqui, ó, vai desaparecer, tá vendo? Essa dupla aqui, ó, vai desaparecer. A hora que eu liguei esse carbono, nesse carbono, essa dupla aqui é rompida. Aí eu vou ter a glicose na forma fechada aqui, ó, na forma fechada. Esse oxigênio é esse aqui, ó, tá? Esse oxigênio é esse daqui, tá? Aí se você observar aqui, ó, oxigênio entre dois carbonos, porque aqui, ó, eu tenho um carboninho e aqui eu tenho um carboninho. Então, oxigênio entre dois carbonos é éter, né? Tá. Essa aqui é uma molécula de glicose. Professor, mas só desenhou duas aqui.
Vamos analisar a diferença estrutural dessas duas aqui. Isso vai ser importante para você entender uma coisa lá na frente, tá? Presta bem atenção. Quando essa cadeia aberta de glicose se fecha, ela pode formar dois tipos de isômeros, tá? Se você analisar essa daqui, esse grupo OH aqui, eu vou destacar ele aqui, ó. Esse grupo OH aqui está do lado de baixo. Então, isso aqui é chamado de alfa-glicose. Alfa-glicose. O alfa-glicose, esse grupo OH dessa pontinha está do lado de baixo. Se você observar essa outra molécula, ela é idêntica a essa aqui. Porém, esse mesmo grupo OH está do lado de cima. Observe aqui, ó, HOH, OHH. Então, deu origem à beta-glicose. Tá? Então, quando a molécula do monossacarídeo, no caso glicose, está na forma cíclica, gera a molécula alfa-glicose e beta-glicose. A diferença dos dois é a posição desse grupo OH aqui, ó. Aqui o grupo OH está embaixo, aqui o grupo OH está em cima, tá? Ok? Isso é importante. Lá na frente a gente vai falar desse tal de alfa-glicose e beta-glicose, ok? Bom, agora vamos falar do disacarídeo. Bom, meninos, continuando a classificação dos carboidratos. Agora nós vamos falar dos disacarídeos. Isso mesmo, disacarídeos. É a união de dois monossacarídeos através de uma ligação química. Essa ligação química é chamada de ligação glicosídica. Os disacarídeos são importantes porque são inseridos no nosso cotidiano. Então, a gente usa muito carboidrato do tipo disacarídeo. Então, quando dois monossacarídeos reagem, se unem formando um disacarídeo, essa ligação que une esses monossacarídeos é chamada de ligação glicosídica. Ocorre sempre com uma eliminação de molécula de água. Ó, eliminação de molécula de água. Então, aqui eu peguei um monômero, tá? Que é a glicose. Esse monômero aqui é uma glicose, mais outra glicose aqui, tá? Bom, nesse local aqui, ó, a gente vai tirar uma molécula de água. Lembrando que água é HOH. Então, a gente vai pegar a hidroxila de um monômero com o hidrogênio da outra hidroxila aqui, ó, tá? O OH de um monômero com o hidrogênio de outro monômero. Perceba que sobrou esse oxigênio aqui. Eu vou destacar ele, vou colocar ele em negrito. Sobrou esse oxigênio. Então, você elimina essa molécula de água. Aí, esse oxigênio que está em negrito aqui vai ligar aqui no lugar dessa hidroxila, tá? Então, reorganizando, unindo essas duas moléculas aqui, a gente vai ter essa outra molécula aqui, ó, que é composta de duas partes. Esse oxigênio aqui, ó, é que vai estar unindo essas duas partes. Então, essa ligação aqui, ó, essa ligação aqui é chamada de ligação glicosídica. Glicosídica, tá? Quando eu uni esses dois monômeros, tá? Formou aqui a função éter, né? Eu tenho oxigênio entre dois carbonos, tá? E a união desses dois monossacarídeos ocorreu através de uma ligação glicosídica e houve aqui uma eliminação de água. Então, se você pensar bem, a fórmula da glicose é C6H12O6 mais C6H12O6, tá? Então, juntando aqui, eu vou ter C12, aí eu vou tirar dois hidrogênios, então vai ficar H22O11 mais H2O. Se você somar aqui, ó, 12 hidrogênio com 12 hidrogênio, 24. Eu tenho 22 aqui, mais 2 aqui, 24. Ó, 6 mais 6, 12 oxigênio. 11 aqui, mais 1 aqui, ó, 12 oxigênios, tá? Por isso que a fórmula da maltose é C6H12O11, ok? Bom, como eu comentei para vocês, eu vou trazer aqui 3 exemplos de disacarídeos muito presentes no nosso cotidiano.
Quando nós juntamos uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, a gente vai ter a sacarose. A sacarose presente lá na cana-de-açúcar, que é o nosso açúcar comum, aquele açúcar que nós usamos na nossa casa, ela é o quê? Sacarose. Quando nós temos a união de duas moléculas de glicose, como esse exemplo aqui, nós vamos ter a maltose. A maltose está presente no malte, né? Um emprego desse malte seria nas bebidas, mas também empregado na indústria alimentícia, tá? Quando eu tenho a junção de uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose, a gente vai ter a lactose. Então, a lactose presente no leite e nos seus derivados é um disacarídeo. Aqui vale a gente comentar alguma coisa sobre essa lactose. Tem pessoas que nascem com intolerância à lactose ou também durante a sua vida vai desenvolver uma intolerância à lactose. Como é que isso funciona, tá? Eu preciso de uma enzima chamada lactase que é capaz de quebrar essa ligação glicosídica. Lembra que o nosso organismo não consegue absorver uma molécula grande, então é necessário quebrar essa molécula. Então, essa ligação glicosídica aqui, ela é quebrada por uma enzima, né? Lembra que enzima são proteínas, né? Essa enzima, ela ajuda na quebra da ligação glicosídica. E a enzima que ajuda aqui, tá? É a lactase. Então, quando a pessoa nasce com deficiência de lactase, ela tem intolerância à lactose. Ou quando o seu organismo produz pouca lactase, ele tem intolerância à lactose. Lembrando que as enzimas são muito específicas. Então, a enzima lactase é para atuar na molécula de lactose. Outra enzima não vai realizar esse trabalho. Lembrando, guarde isso bem na sua cabecinha, que a enzima ela é específica. Ela se encaixa num substrato específico, tá? As pessoas que têm intolerância à lactose, né? Esse disacarídeo vai lá para o intestino e acumula água no intestino. Daí as pessoas que têm intolerância à lactose, os sintomas vão ser diarreia, tá? Dores abdominais. E são alguns dos sintomas. Então, tá aqui para nós o que é um disacarídeo, como que ele se forma e alguns disacarídeos importantes no nosso cotidiano. Continuando agora, vamos falar agora dos polissacarídeos. Bom, agora sim vamos falar dos polissacarídeos, né? Os polissacarídeos são polímeros. Opa, professor, essa palavrinha aí, polímeros. Vamos lá? Polímeros. Polímeros. Poli significa vários. Meros significa partes. Então, os polissacarídeos são macromoléculas formadas por centenas, milhares de monossacarídeos que foram unidos por ligação glicosídicas. Então, os polissacarídeos são polímeros, são moléculas bem grandes, tá? Geralmente formados por glicose. Esses polissacarídeos, essas macromoléculas, podem ter cadeia aberta linear, que é a cadeia normal, ou cadeia aberta ramificada. As lineares, como por exemplo, a celulose, e as ramificadas, como por exemplo, o amido e o glicogênio, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês lá no início da nossa aula, quando eu falei da glicose, o monossacarídeo glicose, ela pode ser de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Quando a glicose é de cadeia fechada, dependendo da posição daquele grupo OH, eu posso ter a alfa-glicose ou a beta-glicose. Quando eu tenho a união de centenas, milhares de beta-glicose, então eu tenho beta-glicose, mais beta-glicose, mais beta-glicose, mais beta-glicose, tá? São centenas de beta-glicose que se unem,
eu vou ter a celulose. Então, a celulose é um polissacarídeo formado pela união de vários monômeros, de várias monossacarídeos do tipo beta-glicose. A celulose é encontrada nos vegetais. A celulose, ela é produzida de que forma, né? As plantas captam o gás carbônico da atmosfera, a água do solo e a luz e produzem a glicose. Essa glicose pode ser do tipo alfa e beta. No caso das betas-glicose que ela produz, ela se une formando a celulose. A celulose ela tem uma importância estrutural para as plantas porque ela está na parede celular. Então ela ajuda na estrutura da planta, ajuda no crescimento da planta, tá? A celulose. Nós utilizamos a celulose, tá? Para a produção de papel. A celulose, como ela faz parte dessa fibra, né? Ela também está presente na produção de móveis. Nós também ingerimos celulose quando nós nos alimentamos de vegetais. Porém, o nosso organismo não reconhece a beta-glicose. Então, nós não temos enzimas capazes de quebrar as ligações entre beta-glicose. Então, a celulose ela não funciona para nós como alimento, né? Como fonte de energia. Né? Como fonte de energia, ela não nos ajuda. Mas a celulose ela é importante para nós porque ela está presente na fibra alimentar. E a fibra alimentar ela é importante, tá? Para ajudar na eliminação das fezes, né? Então, apesar da gente não conseguir quebrar a molécula da celulose, ela também é importante na nossa alimentação. Então, uma alimentação rica em fibras é uma alimentação rica em celulose, tá? Bom, agora nós vamos falar de alfa-glicose. A união de centenas, de milhares de moléculas do tipo alfa-glicose, aí tem uma reticência aqui, alfa-glicose mais alfa-glicose, tem reticência porque são milhares, vai dar origem a um polissacarídeo chamado de amido. Lembrando que a planta produz glicose. Parte dessa glicose a planta usa como fonte de energia. E a outra parte dessa glicose a planta armazena como amido. Então, o amido é a reserva energética das plantas. E tem plantas que têm maior reserva energética, como, por exemplo, a batata, o milho, o arroz, o feijão, a aveia. Todos esses grãos cereais, eles são ricos em amido, né? Então, nós pegamos a reserva energética dos vegetais para nós, já que nós não produzimos a nossa reserva energética. A gente tem que alimentar para ter essa reserva energética, né? Então, o amido, ele é a reserva energética da planta, tá? Depois nós temos alfa-glicose, mais alfa-glicose, mais alfa-glicose, centenas de alfa-glicose, e vai formar o glicogênio. O glicogênio, tá? É uma reserva energética nos animais. O glicogênio está nas carnes, né? Então, o que acontece? A planta capta a luz do sol, a água, o gás carbônico, produz a glicose. Os animais herbívoros vão se alimentar de plantas. Aí os animais pegam essa glicose e transformam em glicogênio, e esse glicogênio está armazenado nos músculos. E quando a gente alimenta, né, dessas carnes, a gente vai estar absorvendo, né, esse glicogênio aqui. O nosso glicogênio, ele está nos músculos, tá? Certo? Professora, eu estou observando uma coisa aqui estranha. Alfa-glicose mais alfa-glicose é amido. Alfa-glicose mais alfa-glicose, glicogênio. Então quer dizer que amido e glicogênio é a mesma coisa? Não. Eles têm uma diferença estrutural. Lembra que eu falei que as cadeias podem ser lineares ou elas podem ser ramificadas? No caso do amido, é uma cadeia linear, tá?
esses alfa-glicose que se ligam formando uma cadeia linear. Já o glicogênio, esses alfa-glicose se ligam formando uma cadeia ramificada. Ramificada, tá? Ramificada. Então, a diferença está na estrutura da cadeia. Então, tanto o amido quanto o glicogênio é formado por alfa-glicose. Só que um forma cadeia linear e o outro forma cadeia ramificada. Percebam aqui que o nosso organismo é capaz de quebrar a molécula do amido para ser absorvido, porque é alfa-glicose. E o nosso organismo também é capaz de quebrar o glicogênio, porque também é formado por alfa-glicose, tá? Bom, com isso, a gente deu assim uma pequena noção, uma pequena abordagem química dentro desse assunto carboidrato, que é um assunto muito extenso, né? Então a gente pegou as particularidades mais da química para trabalhar com vocês, tá? No segundo momento da aula agora, a gente vai ter alguns exercícios para serem resolvidos, tá? Por vocês. Posteriormente eu vou corrigi-los também, tá? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.